nesse vídeo nós vamos ver o quanto a arte já serviu como propaganda ideológica. Vamos entender um pouco do papel político da arte, da questão da arte sendo um instrumento ideológico para determinados assuntos, como por exemplo política e religião. E é por isso que nós vamos tratar nesse vídeo sobre a arte no barroco, no rococó, no neoclassicismo, no romantismo e no realismo. A arte tem o poder de nos emocionar, assim como a frase de Kandinsky já disse: toda arte é filha do seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. E foi justamente isso que aconteceu no período histórico que nós veremos nesse vídeo. Desde a utilização pela igreja no período barroco, até como plataforma propaganda política dentro do neoclassicismo, romantismo e também do realismo. Então vamos parar de enrolação, começar logo esse vídeo. Vale lembrar que esse é o número 3 da série Entendendo Melhor a História da Arte. E no último nós terminamos em Renascimento, sendo que um fato muito importante nesse período foi a Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Agora, no movimento que nós vamos iniciar esse vídeo, vamos falar sobre uma reação da igreja à reforma, que foi a própria Contra-Reforma. Dentro desse movimento da Contra-Reforma, a igreja fez o quê? Ela chamou alguns artistas e falou o seguinte, ó: nós queremos que vocês comecem a representar o interior das igrejas, que façam pinturas e esculturas que representam a história bíblica, mas de uma forma especial, de uma forma diferente. Nós queremos que vocês representem tudo isso com mais emoção, com mais dramaticidade. Nós queremos emocionar o nosso público. Nós queremos fazer com que as pessoas voltem a frequentar a igreja. A igreja queria recatolizar os seus fiéis. E para isso, ela foi tendendo cada vez mais para a emoção. Ela queria convencer através da emoção de que aquilo era o caminho para o próprio céu. Por isso que os artistas pintavam personagens importantes ou até mesmo fatos, histórias importantes da própria história cristã nas paredes, fazia esculturas representando tudo aquilo e também pintava no teto da igreja o próprio céu, como se a igreja, como se aquela entidade, aquela instituição fosse o caminho para o céu. Então nós temos aqui a utilização da arte como um instrumento ideológico, a utilização da arte como uma forma de convencimento, mostrar para as pessoas o valor da fé, o valor da igreja. Para quê? Para que elas voltassem para o seio da igreja. Tempos depois tem o surgimento de outros movimentos, como o rococó, por exemplo, que já apresenta ali uma ruptura entre a arte e a fé, trazendo imagens mais sobre o cotidiano, com pinturas mais intimistas, que representam ali um pouco mais uma pegada erótica de toda aquela questão que acontecia na corte, enfim. Há muitas vezes obras até mesmo profanas. Então nós temos características do barroco, como por exemplo o excesso de elementos visuais, contraste claro-escuro, cores contrastantes, dramaticidade, uma teatralidade muito forte, mas agora com uma outra utilização, utilizado para representar a vida intimista da corte. Então tinha um conteúdo ali mais distante da religião. Mas logo em seguida, já vemos o florescer de um grande movimento, que tem relação com as transformações sociais e políticas da França, que é o neoclassicismo. E o neoclassicismo utiliza a arte como uma forma de levar a população a pensar sobre o seu papel naquelas transformações, a pensar sobre o seu papel nos movimentos que estavam surgindo, movimentos sociais que estavam surgindo, que iriam culminar na própria Revolução Francesa. E a arte tem como uma inspiração as histórias
da antiguidade clássica, por isso o nome neoclassicismo. Eles começam a contar as histórias da antiguidade clássica como uma forma de levar as pessoas a pensarem com aquele pensamento, né, do cidadão grego, ou até mesmo na questão da república, ou das pessoas dando a sua vida em prol de um ideal. Enfim, levar a população francesa a pensar da mesma forma, para que com isso a revolução acontecesse. Olha a importância dessas pinturas, que eram pinturas muito grandes, que tinham também um caráter de convencimento, porque elas queriam levar a população a refletir sobre o seu papel naquelas transformações. Eles apelavam mais para o racional agora, mais o racional do que o emotivo. Por isso que eles foram buscar na antiguidade clássica inspiração para essa temática. Logo em seguida, vindo como ruptura dessa busca pela antiguidade clássica, nós temos o romantismo. E os românticos representavam de forma idealizada as transformações, mas com imagens contemporâneas a eles. Eles não representavam com histórias da antiguidade clássica, mas agora representam a revolução em si, como na obra A Liberdade Guiando o Povo e várias outras que foram feitas nesse período. Então os românticos, eles eram muito mais fiéis à sua realidade, eles tinham muito mais liberdade para criar, sendo que agora a imaginação se tornou um dos elementos principais dessa produção artística. E eles também queriam convencer pela emoção. As obras dos românticos tendem a idealizar, a romantizar os fatos, mostrando grandes heróis dessa história, sempre idealizando também a figura dos personagens. Então eles sempre tendiam mais à emoção do que os neoclássicos, que tendiam para a razão. Mais ainda a arte como uma ferramenta ideológica e política, porque para eles a arte também servia como fomentador das transformações sociais. E por último, naturalismo barra realismo, que representa ali, agora abandonando totalmente a idealização e a romantização dos fatos utilizada pelos neoclássicos e pelos românticos, e agora demonstrando a verdade nua e crua, a realidade e a vida como ela é, representando o impacto da Revolução Industrial na vida do campo, nas grandes cidades, nas próprias indústrias, de uma forma um tanto quanto cruel, porque representa sem nenhuma idealização. São pessoas comuns, são pessoas que na verdade nem têm uma identidade, mas que representam toda uma classe de trabalhadores. Então representavam outro lado, representava o lado dos menos favorecidos. Falei para vocês nos vídeos anteriores que a arte sempre esteve nas mãos de quem detinha o poder. Numa época em que a igreja era o grande poder, a arte tinha uma temática principalmente religiosa. Num período no qual a política era muito importante, a arte tinha um cunho político. E agora a arte muda um pouco o seu viés e representa pessoas que não são grandes heróis, pessoas anônimas, trabalhadores que não tinham visibilidade. E agora a arte servindo para dar voz aos menos favorecidos. E essa é uma tendência que está muito em voga na arte contemporânea também. Então olha como a arte se reinventa e é reelaborada de acordo com as necessidades de cada sociedade, de cada tempo. Muito bem, falamos bastante nesse vídeo, caminhamos bastante aí dentro da história da arte, da história da humanidade. Tenho certeza que você gostou desse vídeo, por isso já deixa aquele like que ajuda muito ao YouTube divulgar o nosso trabalho. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.